Ô César, como é que você, como gremista, avalia o trabalho do argentino Eduardo Cudê no Inter? Tá muito bem o Cudê, muito bem. Pegou um time que precisava daqueles 4 jogos da pré-Libertadores, fez valer a condição, montou uma estrutura, já mostrou muita evolução em relação, por exemplo, ao Grêmio. Ele que vinha um pouco atrás do Grêmio, fez um grande jogo no Grenal da Arena. Eu considero bom o trabalho do Cudê. Naturalmente, a gente não pode dizer muito bom, porque ele acabou perdendo aquele Grenal lá no Beira-Rio, o Grenal da primeira fase do Gauchão, mas eu considero um bom trabalho. Alex Bagé, qual é a avaliação que você faz sobre o trabalho do argentino Cudê no Inter? Bom, primeiro que toda vez que eu falo do Eduardo Cudê, eu destaco que eu sou fã do Eduardo Cudê antes mesmo dele chegar aqui no Brasil. Logo que ele começou, ele mostrou uma forma mais arrojada de trabalhar e ele nunca pegou avião de grande porte, né? O avião de grande porte que ele está pegando para guiar é justamente o Internacional. Eu só vou por um critério. Tem alguns momentos que a gente debate aqui que é muito cedo para avaliar. Na questão do Cudê, parece que já está tudo certo. Está falando alguém que gosta do Eduardo Cudê. Eu penso que o parâmetro que nós temos era de um Internacional que não agredia. E hoje é um Internacional que joga um pouco mais solto. Por isso, talvez, a gente, de certa forma, esteja um pouco mais hipnotizado pelo trabalho do Eduardo Cudê, porque é muito recente. E os 2 grandes jogos que ele teve na temporada foram justamente os 2 clássicos. E que, querendo ou não, por mais que ele tenha jogado bem, no resultado prático ele não venceu. Repito, eu sou fã do Eduardo Cudê. Acredito que o trabalho é muito bom, mas ele tem um chão para ser testado ainda. Mas eu gosto sim e aposto que o trabalho é bom. Ele chega, ele passa pela, que era uma obrigação de passar, e a obrigação de todo clube grande brasileiro é passar pela pré-Libertadores. Quando não passa, é vaiado, é criticado e vira mico. Então ele passa por 2 etapas da pré-Libertadores, ele faz um enfrentamento com o Grêmio, onde ele vai melhor, especialmente no segundo tempo, mas perde o jogo, e aí perde o turno do Campeonato Gaúcho. Na sequência, o Caxias derrotou o Grêmio. E tem um Grenal, o primeiro Grenal histórico pela Libertadores da América, em que ele vai melhor que o adversário na casa do rival, na arena. Ele vai melhor no campo, na minha visão, mas não sai com a vitória, mas foi melhor. E eu acho que isso é uma espécie de consolidação de uma primeira etapa, de uma amostragem pequena. Eu não vou dizer que é insignificante, porque não é, porque eu acho que o grande mérito do Cudê ainda não está no resultado, e sim na forma de atuar. Ele devolve ao Internacional o poder ofensivo de agredir o adversário e devolve uma característica que eu não vejo em muitos clubes do futebol brasileiro, que é de jogar no seu domínio ou fora com a mesma intensidade. JB. Meneghetti, votando na enquete, sendo prático aqui, o trabalho do Eduardo Cudê é bom. Ainda não é ótimo, mas pode ser e eu acredito que vai ser ótimo. E eu explico por quê. Porque é o seguinte, não tem tempo para ele ser ótimo. Não tem como ninguém fazer um milagre desses de mudar completamente a estrutura de um time que estava em remontagem do seu elenco. Mudou os 2 laterais, mudou o atacante, então mudou o sistema de jogo, é óbvio, mas o trabalho é bom. Eu não diria só por perder o Grenal, eu não acho que é isso. E também por uma questão, ele está em adaptação, e isso é muito positivo. Ele viu que não dá para jogar com Musto e Lindoso, teria goleado lá e aqui nos 2 jogos de pré-Libertadores se tivesse jogado com Edenilson, mas ok, reorganizou o time, recolocou o Marcos Guilherme, que é muito importante. Tem algumas virtudes no Marcos Guilherme que me encantam, esta possibilidade de roubar a segunda bola, de ser um cara ligeirinho, que pega, a bola tá ali pipocando, ele pega e sai jogando, isso é muito interessante, são qualidades que me agradam no Inter. Então esse Inter vai ser ótimo, ainda não é. Eu acho que faltam algumas peças para ele, tá? E eu acho que você falou de uma. Esse jogador pela direita, que às vezes é atacante, às vezes fecha no meio, é o jogador que falta para o time internacional ser mais completo. Esse jogador tem nome e sobrenome, Marcos Guilherme, Meneghetti. Imagina, tá, acho que é uma boa opção para o banco. Imagina se o Inter tivesse 25 milhões de euros e levasse o Everton para essa função. O tamanho do time do Inter. Ah, não sei. O PP já poderia preencher. Já que o Renato não quer ele como titular do Grêmio, o PP poderia jogar no Inter. Vocês estão analisando o jeito de jogar de uma outra maneira diferente da minha. Não, nós estamos só vendo, nós estamos vendo isso futebol. É saudável, isso é bom. Isso é bom. Não, é sério. Já fiquei feliz. Tu tá colocando assim, ó, o Marcos Guilherme como um cara que entra por dentro. O Marcos Guilherme, ele é uma composição de jogo. Ele não é um atacante que vai e pega, tipo o Everton. O Everton pega 10 bolas e vai 11 para dentro do adversário. Ele não é esse jogador. Mas ele pega uma segunda bola, ele tabela, ele aparece para receber, ele faz cruzamento.
Esse é o estilo de jogo do Parece, Cudê. sabe o que você está me dizendo do Marcos Guilherme? Parece assim, o Marcos Guilherme ele é um cara legal. Você está quase dizendo, ele é um cara legal, é um cara bacana. Eu só quero saber se a gente ouviu isso. Pro Inter é mais importante, então, ter o Marcos Guilherme do que ter o Everton. Não, é mais disse ou menos isso. Bota no GC aí, hein, César? Bota no GC. Bota no GC aí. Eu bota no prefiro GC. o Marcos Guilherme. Fala, Mas Bagé. é que Fala, vocês estão Bagé. comparando jogadores diferentes. Tá bom. Mas é que eu quero mandar um grande abraço para toda a nossa produção aí, principalmente para o Pedro, porque o César merece que por vezes os meninos coloquem um GC que não é tão positivo para ele, porque ele puxa assuntos que não tem pé nem cabeça, como diria minha avó. Mas que cargas d'água tem que se colocar no momento que a gente está discutindo o esquema tático proposto pelo Eduardo Cudê? Por que nós temos que trazer o Everton se o Everton é do Grêmio, não é do Internacional? Ah, mas o C, ele nunca vai jogar no Grêmio nesse momento. Talvez depois que ele for para a Itália, ele volte. Hoje as armas que tem para essa pinçada que deu o JB, pode ser o Pegloff, que ainda não foi testado, precisa ser testado um pouco mais, e o próprio Potker. Sim, eu não estou falando nenhuma bobagem, eu estou falando em características de segundo atacante. O D'Alessandro como segundo homem já ficou provado que não dá. Ele é uma figura que tem qualidade, ainda é importante, mas não para ser esse segundo homem. Mas não é o Everton. O Pedro, coloca aí, César Cidade Dias diz que Everton vai para o Inter. Para mim, vocês estão discutindo o problema errado no Internacional. César, sobrou pra ti, viu, César? Tomou uma espinafrada do Bagé. O Bagé tá dando azia em omeprazol. Sabe o que é? O Bagé tá andando muito com o Baldaço. Eles viraram amiguinhos essa nas redes relação sociais. Bagé-Baldaço. É bruxaria pra lá, é bruxaria pra cá. A relação Aí Bagé-Baldaço assusta nesse momento. Fica contaminado.